Olá, o Domínio Público recebe nesta tarde o vereador Enio Brizola e a conselheira fiscal do Ipazem, Gabriela Teles. E no programa de hoje falaremos sobre a situação econômico-financeira do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, o Ipazem. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Gabriela. É um prazer tê-los aqui conosco no Domínio Público para tratar de um tema tão sensível que é o nosso Ipazem. Boa tarde, Jaime. Grata satisfação estar participando aqui juntamente com a conselheira do Ipazem, a Gabriela, que também é diretora do Sindiprof, desse importante debate que interessa tanto os servidores, mas também a toda a cidade. Então, meu boa tarde a todos e também às pessoas que estão nos acompanhando, a comunidade que está nos assistindo. Sim. Gabriela, por favor, suas apresentações iniciais. Boa tarde, então, a todos os que estão nos assistindo, a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite, por ter esse espaço de fala, que é muito importante. Eu sou tesoureira do Sindiprof, sou professora da rede municipal e neste momento em que mais de 420 mil famílias estão em luto, né? Temos que sempre lembrar disso, mas temos que também atentar a todos os outros debates que nós estamos tendo. Obrigada pelo convite. Bom, vou abrir o programa com a pergunta direta e tentar de uma forma bem ampla. Qual é a situação econômica do Ipazem? De uma forma bem genérica. Está dizendo que, sim, que é uma situação bastante difícil neste momento, não é? O Ipazem tem uma dívida a receber de parcelamentos em torno de 438 milhões à prefeitura, que são as dívidas dos parcelamentos. O que são os parcelamentos, assim, esclarecendo para a comunidade, são aqueles valores que não foram pagos mensalmente, que é a obrigação do ente federativo das contribuições patronais. Então, durante muitos, não é de hoje, já durante muitos, em outras gestões também, mas esta também, não houve esse pagamento, então houve um parcelamento destes pagamentos. Então, há em torno de 9 parcelamentos feitos. Estes valores, eles poderiam estar sendo capitalizados, e isso não tem acontecido, não é? Então, há uma diminuição do patrimônio do Ipazem em termos de garantias reais de valores. Então, apesar desses valores comporem o Ipazem tem crédito, não é uma garantia real. Em janeiro e fevereiro, são os últimos dados que eu tenho, a prefeitura pagou em dia tanto os parcelamentos quanto a parte patronal, e isso já foi bastante importante para o equilíbrio financeiro do Instituto, para o equilíbrio entre receita e despesa. Então, a situação aqui se precisa ter um comprometimento de dessa gestão, mas de todas as que vierem, de que os pagamentos sejam realizados em dia para se ter um equilíbrio financeiro do Instituto, não é? Perfeito. Vereador Brizola, algum complemento? Por favor, vereador. Fale-nos um pouco na sua visão também, a questão política. Então, Jaime, nós aqui da Câmara de Vereadores, justamente com o vereadores Kohler, Fink, com o vereador Felipe Cumbral, decidimos por tomar essa iniciativa de propor uma comissão especial, dado a divulgação a situação financeira do Instituto. Quando o município divulgou, e propriamente também o secretário da Fazenda, quando assumiu aqui a sua vaga de vereador o ano passado,
ele fez uma fala colocando a situação, expondo a situação financeira do Instituto de Previdência do Serviço, onde apresentou um déficit de 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão, e de que este era um gargalo significativo para o ponto de equilíbrio do Instituto e colocou assim, em dúvida quanto à viabilidade do Instituto diante desse quadro. É uma dívida que se formou desde 2007, o primeiro parcelamento. Claro que anterior a isso teve um período de 8 anos que não foi pago o Instituto, e que então a comissão, uma das principais atribuições desta comissão é de investigar, de estar discutindo juntamente com o funcionalismo, mas também convidar a Fazenda e convidado o IPAZEM. Temos feito essa insistência para analisarmos junto a situação, o futuro do Instituto e quais são os impactos da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, sobre os institutos de previdências no Brasil. Porque não é só o Instituto, não é só o IPAZEM hoje que passa por dificuldades. Os institutos de previdência no Brasil vêm enfrentando dificuldades. Enfim, nós queremos unir esforços juntamente com o funcionalismo, porque, inclusive, o município, o executivo tem que enviar para a Câmara, né, a adequação à lei municipal que adequa à reforma da Previdência 103, e é por isso também uma das discussões que nós temos feito bastante aqui na comissão em relação também a essa legislação. Qual é a legislação, a adequação que precisa ser feita diante das situações que vem enfrentando o IPAZEM e como que se forma nesse cálculo, esse cálculo autuarial, o que é levado em consideração, se o período não contributivo foi levado em consideração para, né, a formação desse cálculo, né? Então, esse é um dos principais objetivos aí da nossa comissão. Vereador, é importante recapitular, o senhor falou de um período de 8 anos que o IPAZEM não recebeu os pagamentos, acredito que foi no governo do Ayrton, né? Do ex-prefeito Ayrton. Mas sucessivos governos fizeram esse parcelamento. Então, o senhor poderia falar por que foi necessário fazer esses parcelamentos? Por qual razão, né, surgiram esses parcelamentos? O primeiro parcelamento foi feito pela Lei 1543 de 2007, com relação a um valor já de previdência significativo de R$ 93.514.990. Foi feito uma parcela de um pagamento de 168, melhor dizendo, de 240 vezes, né? E também já tinha um débito de assistência nesse período. Mas como o nosso foco aqui é previdência, né, nós vamos nos focar na previdência. Depois a Lei 1735 de 2007 fez um novo parcelamento de 7.063.000 no governo Jair Foscarini. Depois, a Lei 1979, no governo do Tarcísio Zimmermann, faz um novo parcelamento de 128.194.000 em 240 vezes. Depois, um novo parcelamento, também no mesmo governo, que é a Lei 3.243, também de 240 vezes, né? E um terceiro parcelamento, depois, no mesmo governo, de 120 vezes, eu não tenho esse valor aqui. Depois, no governo do Luiz Lauermann, são feitas mais 2 leis, e agora no governo da Fátima Daut também são feitas até agora 3 leis
fazendo parcelamentos, né, também, e dois acordos administrativos, 795 e o 727, né? Então, um dos pedidos de informações que essa comissão já fez para o Executivo e também para o IPAZEM é qual é a real situação deste parcelamento, porque mesmo que a gente tenha algumas informações no portal da transparência, a gente não tem, né, as informações atualizadas. Então, nós precisamos dessas informações atualizadas para poder analisar também, juntamente com os conselheiros do IPAZEM, juntamente com os criadores do IPAZEM, né, os servidores que vêm nos acompanhando. Importante dizer que nós temos o acompanhamento de um técnico também do Tribunal de Contas, o vice-presidente do sindicato da categoria dos auditores fiscais e também presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, o Felipe Leiria. Então, ele vem nos acompanhando, né, falando sobre os impactos da reforma, o que é a reforma, mas também nos ajudando, nos auxiliando nessas questões do parcelamento, nas questões mais técnicas que envolvem a questão do IPAZEM. Então, um excelente reforço aí para a nossa equipe. Então, esta é uma situação que nos preocupa e, por isso, fizemos esse pedido de informações ao IPAZEM para poder essa análise mais real da situação. Perfeito. Gabriela, sobre o último parcelamento, acredito que tu já estavas na condição de conselheira fiscal, né? Então, esse último parcelamento realizado no final do ano passado, no qual a presidente à época, a Eneida, disse que o Instituto não resistiria a este parcelamento. Pode nos falar um pouco por que ela teve esse entendimento à época e tu nos dá um parecer atual sobre esse assunto? Sim. Então, na verdade, quando se tem esses parcelamentos, como eu disse anteriormente, eles se dão como? O governo ele precisa parcelar, porque ele precisa do registro de que está em dia com a Previdência. Tá? E esse registro ele é emitido agora à Secretaria de Previdência de 6 em 6 meses. O que ocorre é que as leis, esses pagamentos, eles não são realizados ao longo do ano, ao longo dos meses, né? Então, é realizado um orçamento, a gente sabe que todo ano é aprovado o orçamento do município, que é uma projeção, que não são números reais, são projeções, porém, todo ano se pensa nesse pagamento. Sempre quando se aprova um orçamento, se pensa nas dívidas que o município tem. E ocorre que esses pagamentos não estão sendo realizados. Por quê? Isso, creio que teria que ser perguntado ao executivo, por que não foram realizados esses pagamentos. E valores bastante... Quando tu acumula uma dívida, tu paga um mês, 2, 3, isso vai gerando uma bola de neve. E foi o que aconteceu lá em dezembro, quando se viu, bom, não vão pagar de novo, terá outro parcelamento, e aí tu faz uma projeção com o valor que tu tem no fundo do IPAZEM, com os valores, e tu divide pela quantidade de beneficiários, e aí tu tem uma projeção. Com esse valor que nós temos aqui no fundo, nós conseguimos pagar durante 24 meses, que era mais ou menos o que se projetava naquela época, tá? E se tu fizer essa projeção hoje, tu vai pegar os valores, 70 e poucos milhões, eu até tenho, enquanto a gente conversa outros assuntos, eu vejo o valor certinho.
Mas é isso, o valor que tem em caixa dividido pelo número de beneficiários, e tu vai ter a quantidade de meses. Então, sim, está muito apertado, entende? Está muito apertado. Em dezembro se falava de 20 meses, né? Claro que, Jaime, quanto mais a prefeitura se comprometer, tá? Mais esses valores vão ser repassados e vai dando um alívio ao Instituto. Né? É isso que se precisa ter, um comprometimento, tanto do pagamento dos parcelamentos, quanto do pagamento da parte patronal. Não é? O que vinha acontecendo não se paga nem o parcelamento e não se paga nem a parte patronal mensal. Né? Qualquer empresa, por exemplo, que precisa fazer isso. Tem a parte do servidor, que para nós também é descontado, e tem a parte do ente, que também precisa ser descontado, e isso vai compor a aposentadoria, o benefício de aposentadoria lá no final. Gabriela, o vereador Brizola citou o caso do secretário da Fazenda, Betinho dos Reis, que esteve aqui como, né, assumiu a suplência no final do ano, apresentou então um quadro bem difícil, bem complicado sobre a situação, né, financeira do Ipazem, e naquele momento então ele disse que esse parcelamento era inevitável, este último parcelamento. Então também ele era, gostaria de falar sobre esse último parcelamento, reforçar essa questão dele ser inevitável. Enfim, eu acho que é uma questão de vontade política, não é? De cumprir com o orçamento, de cumprir com as projeções. Então, creio que ele poderia ter sido melhor dialogado principalmente com os beneficiários do Instituto, não é? Então, é uma narrativa que se constrói, não é? Mas nós sabemos que há um orçamento aprovado, inclusive no Legislativo, em que se dispõe dessa verba, não é? E não há uma explicação do porquê não se cumpriu com estes pagamentos. Então, creio que é uma narrativa construída pelo executivo, mas que precisa ser desconstruída. Bom, o Instituto da cidade de Novo Hamburgo, é para os servidores públicos, é para que se tenha maior qualidade nos serviços públicos, assim como também o INSS é muito importante para todos os trabalhadores. Então, é preciso cumprir com isso. É um investimento na cidade. Vereador Brizola, o senhor, como membro também da Comissão Permanente de Finanças, como é que foi essa avaliação ao final do ano passado sobre esse quadro apresentado pelo então vereador Betinho dos Reis? Na verdade, na semana passada nós tivemos uma outra manifestação na imprensa pelo secretário da Fazenda, mesmo que trouxe o quadro financeiro bem pessimista, qualificá-lo assim, no final do ano passado, e ele agora com uma notícia otimista. Mas, porém, uma das questões que nós solicitamos também as informações é com relação à conclusão da comissão que foi constituída para a discussão da situação do Ipazem frente à questão da emenda constitucional 103. Tá? Então, essas informações elas são muito importantes. Também os últimos 5 cálculos autuariais do Instituto. Solicitamos informações relativas à situação de todos os parcelamentos, para poder, então, nós, da comissão, termos a nossa opinião. Como que se forma
o cálculo atuarial, se é utilizado para a composição o período não contribuído. Essa é uma das informações primordiais assim, para nós definir a nossa opinião no nosso relatório dessa comissão relativo à situação financeira do IPAZEM. Então, estamos no aguardo destas informações, porque, inclusive, nós vamos iniciar também um debate público, né, sobre a questão do IPAZEM, porque esse debate não interessa somente ao funcionalismo, ele interessa à cidade, porque se os servidores também passarem a utilizar o SUS numa possibilidade real, isso também vai impactar no sistema. Se os servidores passarem a compor o quadro do regime único, nós também nos preocupamos com isso, né? Será que é esta a proposta? É por isso que é importante que o IPAZEM esteja representado nesse debate, que o executivo se faça presente nesse debate para a gente poder, né, e que nos encaminhe as informações necessárias para definirmos aqui qual é a situação também do IPAZEM, para ter a situação real do IPAZEM. Afora isso, também é importante discutir, né, as questões do relatório, que foi o relatório final do estudo que o município contratou, onde também indica algumas questões relativas que implicaram, que foram decisivas também para o IPAZEM chegar a ter esse déficit enorme, né? As questões da aplicação do plano de custeio adequado, quando da instituição do regime pró-previdência, o atraso ou falta de pagamento das contribuições instituídas por lei, a utilização dos recursos financeiros para outros fins que não sejam os previdenciários. Nós queremos saber o que é isso, aonde foi aplicado, quais são essas aplicações para outros fins, quais são as outras finalidades desse Instituto de Previdência. Os aumentos salariais para os segurados do plano previdenciário acima da inflação e superando a premissa de crescimento salarial nos anos anteriores. Questão dos rendimentos das aplicações e investimento dos recursos financeiros dos regimes próprios da Previdência. O ingresso de novos servidores sem a devida compensação previdenciária. A questão das promoções e incorporações de vantagem às vésperas da aposentadoria sem a proporcional capitalização do sistema. E também as questões relativas à base cadastral incompleta, principalmente em relação à não informação de tempo de contribuição de serviço anterior à nomeação no serviço público. Inclusive, nós estamos pedindo o número de aposentados até o período e também o teto, né? O teto, quais são o número de servidores que se aposentaram acima do teto da Previdência. A contribuição dos inativos. Então, esse conjunto de informações que serão importantes, e ainda nós temos debates pendentes na comissão, que é relativo à compensação do período de contribuição do INSS, né? Então, quando o trabalhador, às vezes, a vida dele não é só no serviço público, ele tem uma parte que ele desenvolveu na iniciativa privada. Então, isso é importante, esse debate, para nós também saber qual é a atualização dessas compensações hoje aqui para o nosso Instituto, tá? Então, Jaime, falei tudo isso para dizer que a partir, né,
dessas respostas é que nós poderemos ter condições de ter um quadro financeiro assim do Instituto, tá? Se ele tem viabilidade, se já aqui temos a informação que nos últimos meses vem sendo pago em dia, essa informação inclusive aferida pelos conselheiros, que vem sendo pago em dia e vem apresentando nesse período um superávit. Isso é um bom indicador, né? Isso é uma boa notícia, porque isso indica que o IPAZEM é viável desde que o município não atrase os pagamentos e que pague, né, o desconto atual em dia. Tá? Então, acho que essa é uma das questões importantes. Que o dinheiro dos servidores, o dinheiro do Instituto não seja utilizado para a Caixa, de nenhum governo mais. Né? De nenhum governo mais. Que ele tenha a destinação correta. Né? Ele é descontado dos trabalhadores na iniciativa privada. Se um empregador desconta o INSS e não repassa, ele é um apropriamento indébito, né, indevido, né? Porque o dinheiro não pertence ao empresário, pertence à Previdência. Então, também essas questões a gente precisa discutir aqui. Tá. Vereador, antes de eu passar a palavra de novo para a Gabriela, a Comissão de Enfrentamento à Crise Financeira do IPAZEM está idealizando um ciclo de palestras. Serão 3 encontros, é isso? Gostaria só que o senhor falasse brevemente sobre esse ciclo de debates. Então, nós definimos pela externalização também desse debate, porque o servidor, é importante que ele saiba quais serão os impactos da reforma da Previdência para os trabalhadores da iniciativa privada. Ele foi duro, principalmente com as mulheres, que aumentou muito a idade das trabalhadoras para se aposentar, os homens também, mas as mulheres, ela foi uma reforma machista, né? Porque as mulheres que sofreram os maiores impactos. Nos servidores públicos, foi uma questão de estratégia, porque separar os trabalhadores, fazer 2 reformas, né? A reforma agora da Previdência dos servidores públicos, esquece a luta dos trabalhadores. Certo. Quando há uma unidade, quando todos estão juntos, fica mais difícil, né? Mas aí os servidores, eles já têm uma conquista importante, que foi uma resistência do movimento sindical quando, né, da não aceitação da capitalização. Isso seria dramático para os trabalhadores, porque temos experiências de empobrecimento muito, muito grande. Essa experiência de capitalização do Chile, isso de um dia para outro, os trabalhadores acordaram com 30% somente da renda. Então, ainda ele não está totalmente morto, né? Isso ainda resta movimentos nesse sentido, principalmente do ministro da Economia, Guedes, que tenta toda hora recitar essa discussão da capitalização. Tá? Então, essa já foi uma grande conquista dos servidores. Porém, acho que a gente precisa agora discutir a questão da viabilidade, a questão da unidade e também da qualidade do serviço público frente a essas reformas. Qual é o impacto que sofrerá o serviço público? Então, nós teremos, no dia 20 de maio, às 19 horas, o primeiro painel, que é o impacto da reforma da Previdência para o servidor público. Aí nós teremos um palestrante que já
confirmado, né, o Felipe Leiria, e depois, no dia 27, nós teremos um segundo, que é a questão aqui da história da Constituição do IPAZEM, a situação atual, né, o futuro do Instituto, se ele tem viabilidade. E aí, importantes debatedores aí representando os trabalhadores, né, tanto do Sindprof, tanto do Grêmio, e também com a participação aqui dos vereadores. E o terceiro painel, ele trata do impacto da reforma da Previdência no serviço público. Aí nós teremos também a participação de um outro auditor fiscal, que é o Dão Real Pereira dos Santos, que também é um estudioso desta temática. Teremos, claro, a parceria aí da TV Câmara para a divulgação e a transmissão também desses debates, né? Perfeito. Então, é importante que a cidade acompanhe, mas principalmente os servidores. Deixaremos abaixo do vídeo, quando já postado, né, nas redes sociais, as informações com todos os painéis. Ok? Gabriela, nós retomando, o nosso programa está se encaminhando para a parte final, né, mas seria importante também uma fala tua a respeito das condições, né, financeiras das aposentadorias e para aqueles que irão se aposentar, porque há ainda muitos servidores na ativa. Obviamente, o município continua, gerações e gerações vão se sucedendo. E a geração atual que está na ativa, existe algum risco, alguma coisa? É possível vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Sobre a questão, obviamente, da aposentadoria? Sim, sim, Jaime, sempre há o risco, não é? Quando as contas não estão em dia, quando só um lado contribui, que é o lado dos servidores, sempre há o risco. Então, nós temos que ficar sempre muito atentos. Os servidores, as servidoras precisam ficar atentos a esse equilíbrio. E a comunidade também. Porque em sendo a aposentadoria um direito adquirido, se não for o IPAZEM a pagar, terá que ser o executivo, terá que ser a administração a pagar. Então, a comunidade precisa estar atenta. Sobre essa questão que o vereador Enio Brizola traz com bastante propriedade até, e eu reitero o convite para o ciclo de debates, que ele é muito importante, principalmente do Felipe Leiria, que traz informações, ele é especialista na área, eu não sou especialista na área, mas ele traz bastante informações importantes. Dentre elas, o regime, a possibilidade pela emenda constitucional 103 de 2019, e vamos pensar assim, uma emenda constitucional, ela modifica a Constituição, e isso também é muito grave. Nos últimos 2 anos, nós já tivemos 2 emendas constitucionais, então isso é muito perigoso para os direitos sociais. Então, o que acontece? Essa emenda constitucional, ela traz a possibilidade de um regime complementar. O que é esse regime complementar de previdência? Para aqueles servidores que se aposentam acima do teto, ter uma complementação. Então, eles só iriam, o IPAZEM, o Instituto, ele só iria dar o benefício até o teto, e aí teria que se ter um aporte. E esse aporte seria do servidor, mas também seria da administração. Então, novamente, nós temos aí esse regime suplementar que pode, sim, ser danoso para os cofres públicos, mas também nós temos aí quem fará esse regime suplementar. Então, essa é a nossa incógnita.
Quem fará esse regime suplementar, ele também tem custos administrativos, então isso nós temos que também ter um olhar atento. E assim, reitero as palavras do vereador Brizola. As mulheres foram muito afetadas por essa reforma da Previdência, porque, veja, Jaime, em sua maioria, servidores públicos, grande parte são professores, né? E o magistério é composto majoritariamente de professoras, de mulheres. Na saúde, majoritariamente nós temos servidoras mulheres. Então, as mulheres, elas correm um grave risco futuro com uma reforma da Previdência que nós não entramos no debate, não há discussão, não há clareza de que realmente é preciso ser feita, porque o que realmente precisa ser feito é pagar em dia os parcelamentos, pagar em dia a contribuição patronal e não deixar virar uma bola de neve, né? Não ter mais parcelamentos. Esse é o quadro ideal. Com este quadro, o Instituto não corre perigo, entende? Com este quadro. E isso é preciso ter este compromisso da administração e é preciso que os servidores cobrem e é preciso que a sociedade também cobre. Porque todos merecem ter qualidade de vida. E na nossa comunidade, em Novo Hamburgo, nós temos, por exemplo, e vou falar aqui do meu lugar de fala também como professora, nós temos muitas escolas municipais, tá? E isso é serviço público. Nós temos o hospital, que é um serviço público. Nós temos o atendimento administrativo, que é serviço público. Então, tudo é gerado pelos serviços públicos. E se precisa dar qualidade a esse serviço público. E dar qualidade também é dar qualidade, dar garantias ao servidor de que ele tenha uma carreira, de que ele tenha garantias de aposentadoria, de que seja atrativo também ao servidor o serviço público, porque se nós não faremos, quem fará? Entende? Então, isso é muito preocupante. E lembrando o seguinte, lá em 1992, quando da criação do Instituto, foi criado porque os trabalhadores da prefeitura contribuíam com o INSS, e isso era muito caro à administração. Tá? A prefeitura, então, fez o seguinte, ela criou um instituto para que o custo fosse menor, a contribuição era menor, não temos FGTS, então todas essas questões elas precisam ser levantadas. Se nós retrocedermos a uma privatização que, como bem lembrado pelo Brizola, não aconteceu, se nós retrocedermos, quem perde também é a sociedade, né? Porque também aumentará os custos com o orçamento. Então, nós temos que estar muito atentos e unidos neste momento. O servidor público, ele é para a sociedade, para a comunidade. Gabriela, tuas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer a este espaço de fala. Acho que o legislativo também é um serviço público, não é? Então, a importância deste lugar de visibilidade, né, que nós temos que dar, nós temos que debater. As coisas não podem acontecer de forma autoritária, sem debate, sem verificação de dados, sem transparência. Então, eu agradeço muito a essa oportunidade como conselheira fiscal e também reitero o convite para os ciclos de debates com pessoas especialistas nas suas áreas,
né? Que nós fizemos aqui um debate com o que nós estudamos, com o que nós precisamos oferecer à nossa categoria, também o vereador Enio Brizola, a população, a comunidade hamburguense, mas nós também precisamos ter debates específicos, debates com pessoas que têm essa especificidade, essa especialização em sua área. Então, reitero aí o convite e agradeço também o convite por poder participar hoje. Obrigado, Gabriela. Vereador Brizola, suas considerações finais. É importante todo esse conjunto de debates que a gente vem realizando na Comissão Especial de Enfrentamento à Crise. Nós entendemos que há uma crise no Ipazem, na medida em que é anunciado um déficit considerável, que é anunciado um déficit que a cidade deve se preocupar, porque isso é um orçamento anual, mais que um orçamento anual do município. E nós também temos que nos atualizar para ver o que de fato significa para os servidores a emenda constitucional 103, o que será aqui a lei municipal, né, para adequação à lei, a emenda constitucional 103. E, claro, nosso objetivo maior é lutar pela continuidade do Ipazem, por uma previdência pública para os trabalhadores do setor público que contribuíram para tanto, e hoje muitos aposentados estão, inclusive aqueles que criaram o Instituto, estão ajudando a fazer esse debate, a concluir esse debate, porque ele é importante para o futuro do Ipazem. Então, um engajamento sindical bem importante aqui da conselheira Gabriela, do presidente do sindicato Sindipro, dos ativos e os inativos engajados nesta pauta proposto pela comissão especial, assim como o IPU também, que enviou seus representantes, né? Então, temos feito importantes debates e, claro, nós buscando nos reforçar nosso time, né, aqui da comissão para assessorar os vereadores, e que importante isso aqui para a Câmara. Eu não quero votar parcelamentos, eu quero debater a questão do Ipazem, eu quero, enquanto vereador, saber da viabilidade, saber da gestão, ter as informações mais concretas, as informações que possam, né, garantir a continuidade do nosso Instituto de Previdência de Servidores Públicos Municipais. Eu encerro aqui convidando a comunidade a participar desse debate público através, então, da primeira live aqui através da Câmara no dia 20. Um debate urgente e necessário que os servidores e a cidade precisam fazer. Muito obrigado por essa oportunidade aqui da TV Câmara, nos convidando por a nossa produção desta comissão aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Enio Brizola e da conselheira fiscal do Ipazem, Gabriela Teles. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você também pode acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!